Olá pessoal, dando sequência às nossas entrevistas de 43 anos do Jardim Morada do Sol. A nossa conversa hoje é com o pastor Reinaldo Tramarim e a Rita, sua esposa. Um detalhe interessante de todos que eu entrevistei até hoje é que eles são indaiatubanos da Gema. A grande maioria que nós entrevistamos vieram do Paraná, veio de São Paulo, veio de outros lugares. Eles não, eles nasceram aqui em Indaiatuba. E eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito legal, muito gostoso aqui hoje, porque as histórias são muitas histórias para contar. Primeiro nós vamos falar um pouquinho lá da Morada do Sol. Pouquinho não, um pocão da Morada do Sol, né? Porque a história deles acaba se confundindo com a Morada do Sol. Mas vamos falar também do Secal, que é um espaço que eles já administram há bastante tempo, além das creches que eles têm convênio, agora a Vila do Idoso, ou seja, vamos conversar bastante coisa aqui hoje. Senhor Reinaldo, obrigado por ter aceitado. Rita, obrigado por ter aceitado o convite de participar desse resgate da história do Jardim Morada do Sol, que se confunde com o resgate da história da cidade. Até nós vamos entrar na história da cidade também. Exatamente. Você estava falando que andava pelas ruas 15 de novembro, que na época não tinha também infraestrutura. Mas o que a gente vai chamar mais atenção é a Morada do Sol. Vocês chegaram na Morada do Sol em 85, com a Igreja Batista, né? Igreja Batista, isso. Morada do Sol. Coincidentemente, no mesmo ano que eu cheguei em Indaiatuba. No mesmo ano que eu cheguei na Morada do Sol. Aquela época lá, a gente fala aquela época porque a Morada do Sol foi criada em 1980, o decreto é 19 de março de 1980. O bairro começou mesmo em 1979. Eu comecei a frequentar em 82, mas morar mesmo a gente veio para cá em 85. Era um período difícil porque você não tinha infraestrutura. A água era pouca, asfalto não tinha, iluminação era precária. Os terrenos eram muito vagos, você tinha uma casa aqui, outra lá longe. Então, geralmente nos terrenos era roça, você morava na roça praticamente. Porque era feijão andu, mandioca, o que você imaginar tinha na Morada do Sol. Mas vocês, foi um desafio porque você abriu uma igreja. Nós sabemos quão difícil é hoje você abrir uma igreja. Em 85, num lugar onde as pessoas não tinham dificuldade para se locomover. Como que foi essa ideia de abrir a igreja lá na Morada do Sol, um bairro novo, que não tinha infraestrutura nenhuma? Conta um pouquinho para nós. A ideia surgiu quando eu era membro da primeira igreja batista aqui no centro da cidade, e eu tinha terminado o curso de teologia, da parte teórica, né? E precisava da parte prática, vamos dizer, um estágio, para ver se realmente confirmava a vocação, né, chamada. E nós já fazíamos algumas reuniões lá. Eu ficava com os adultos na casa, na residência, e ela ficava com as crianças embaixo de uma árvore, fazendo trabalho. E aí, quando surgiu essa oportunidade, nós alugamos um salão ali na rua Dr. Renato Rigi, e começamos a igreja ali, com 5 famílias. E o trabalho foi desenvolvendo, foi crescendo, e aí eu passei no teste, vamos assim dizer, né? Aí formou-se o concílio e eu fui ordenado pastor em 89. E de lá para cá eu passei a ser o presidente da igreja e estou lá até hoje. A igreja cresceu, se desenvolveu, e hoje nós somos aí em torno de 300 membros. Ele está falando aqui que ele abriu a igreja na Dr. Renato Rijo, é uma rua paralela da Morada do Sol. Então tem Renato Rijo, reverendo Ataíde Costa, acho que Padre Francisco de Paula Cabral Vasconcelos, são as ruas do lado de lá da Morada do Sol, perto do Center Jeans. A igreja hoje é na rua 53, na rua Guarim João Badim. E eu tenho uma associação legal com a igreja porque eu mudei para a rua 55, mas a primeira casa que nós fizemos foi na rua 52, bem na mesma quadra da igreja. Porque aqueles terrenos são terrenos diferenciados, são terrenos de 330 metros. É isso mesmo. Eu me lembro que na época, quando a gente construiu ali, o meu padrasto fez a casa praticamente em 30 dias. Porque como ele era pedreiro, ele trabalhava muito rápido, eu e minha mãe, nós éramos o servente deles, e a gente acabou fazendo essa casa num curto espaço de tempo. E detalhe que é interessante disso tudo aí, toda festa que tinha, era em casa que tinha.
Aí isso, eu estou falando da quadra da igreja, que nós moramos na rua 52. Depois nós fizemos uma na rua 53. Ali, se eu não me engano, é número 197, com o C10 da igreja, que tem aquele coqueiro, aquela casa ali também foi nossa. Sim. A gente construiu ali também. Aí a gente saiu de lá, foi para a rua 80. Para a rua 80, depois da rua 80 nós voltamos para 52 de novo, morando vizinho da Dona Yolanda, que é da igreja lá há bastante tempo. E a Dona Yolanda foi quem alugou a casa para nós lá embaixo, quando nós chegamos aqui, quando nós chegamos na Morada do Sol. E aí o senhor foi para a igreja, abriu a igreja na Renato Rijo, só que para fazer a igreja da rua 53, que é agora em João Badio, eu acompanhei bem, porque vocês, é muito gradativo. Às vezes o pessoal acha que quando você chega, hoje se você chegar, tá pronto. Mas nem sempre foi assim. Não. Foi sempre com muito sacrifício. Então vocês começaram provavelmente uma igrejinha pequena, e como que era o processo de ajuda? Porque as casas que o pessoal construiu na época lá não era diferente. O pessoal ia lá, pegava o final de semana, via um parente, enchia as colunas, enchia a laje. E na igreja, como que foi isso? É interessante. Nós, os homens, quando nós começamos ali, compramos o terreno ali na rua, agora em João Badim, na rua 53. E aí, aos domingos, os homens iam para a construção, para fazer um mutirão, né, vamos assim dizer. Mão de obra voluntária. E as mulheres ficavam fazendo o trabalho espiritual, que era dar aula para as crianças e a parte da igreja, né? Ficava com a parte espiritual, vamos assim dizer. E os homens trabalhando ali, fazendo um mutirão e construímos um salão de 10 por 5 nos fundos. E logo nós mudamos para lá e começamos a reunir ali naquele salão. Depois que nós fomos fazer o templo maior na frente, né? O terreno, que também, tudo com mutirão, tudo os membros da igreja que participavam. E graças a Deus, Deus deu o pedreiro, Deus deu ali o filho da Yolanda, que o Marcos Melli, não sei se você conhece. Conheço. Então, fez muito concreto ali, né? Está ali conosco até hoje. E a gente trabalhou muito ali. Eu saía da IAMA, na época, ainda não dava tempo integral para o ministério. Eu saía da IAMA às 5h30, pegava alguns irmãos, ia para lá, e lá ficava até às 11 da noite trabalhando para construir. E assim foi. E esses irmãos para chegar na igreja também alguns tinham trabalho, porque você pegava, até para o senhor andar também, né? Sim. Porque não tinha asfalto, era só barro. Era só barro, nós tínhamos dificuldade. Quantas sacolinhas no pé nós usamos. Descia do circular para ir para a igreja, sacolinha no pé. Às vezes a bicicleta que eu tinha na época era tanto barro que travava a roda, sabe? O pneu. E eu tinha que pegar um pauzinho, uma vareta, qualquer coisa para tirar o barro para porque ele acumulava, né? Você não conseguia andar. E foi uma luta, né? Depois a gente surgiu a oportunidade de ter uma Brasília na época, e aí já foi melhorando um pouco, né? E aí foi assim, foi nessa luta, e a dificuldade era grande para se locomover, para estar transitando lá, não era fácil. A maioria era de bicicleta e a pé. Eu sei que a Dona Yolanda, a gente fala sempre, eu falo bastante da Dona Yolanda, porque é a referência que foi onde a gente mudou lá, e eu sei que ela é membro da igreja, mas tem outros membros que já estão lá desde o início. Do início, tem muitos, né? Tem. Nós temos, alguns já faleceram, mas nós temos bastante membros que estão lá desde o início. A Yolanda, o filho dela, o Marcos, né? A Nora, que é a esposa do Marcos. Família da Armazolina, família tá lá. da Armazolina. Barbosa, né? Não sei se conheceu Joaquim Barbosa. Família Balabem, que é uma família bem conhecida Balabem, lá também. conheço. A maioria da família Balabem faz parte estão da lá. igreja. Estão lá com a gente praticamente quase desde o início. E como que era a gente... às vezes eu falo que eu imaginei que o pós-pandemia as pessoas iriam ficar melhores, parece que não mudou muita coisa. Como que era você... recém-nomeado, recém-possado pastor em 89, 85 e hoje? Qual a diferença? Porque naquele tempo, não sei, as pessoas continuam sendo solidárias, porque vocês têm um trabalho comunitário, vamos entrar depois, falar para frente.
Mas era um tempo diferente aquele, porque as pessoas eram mais simples, né? Elas não tinham recurso, elas não tinham tanto opção como se tem hoje. Como que, só fazer um comparativo, aquele momento e o hoje, aquela época lá da Morada do Sol, como era o lidar com as pessoas, era diferente? Olha, era diferente no sentido de que, como a igreja era menor, menos membros, né? Então nós tínhamos mais tempo para ter um relacionamento melhor, para fazer visita, inclusive para fazer visita era uma dificuldade grande, né? Mas nós tínhamos mais tempo para estar mais presente com eles, nas casas, às vezes almoçando, tomando um café, batendo papo e tal. Depois a igreja foi crescendo, mas a igreja ela não perdeu essa essência de... É uma igreja amorosa, uma igreja bem receptiva, né? Depois veio a pandemia. E realmente, após a pandemia, depois que voltou, a gente sentiu que as coisas mudaram bastante. Então hoje as coisas é um pouco diferente, né? Parece que como a igreja cresceu também e o trabalho aumentou, e parece que houve um pouco de distanciamento nesse sentido, né? As pessoas são mais distantes um pouco, né? A gente parece que vive num estresse constante, né? Estão mais ligados às redes sociais, a comunicação, as informações, foi tudo mudando. Hoje o mundo é outro. Falando esse mundo é outro, acho que é legal a gente estar falando lá da Morada do Sol. Eu morei ali na 52, 53, e naquela época a gente se reunia em casa. Então, toda a festa dos meus amigos, a gente era em casa, a gente ia. E a gente, quando fazia aniversário, a gente saía correndo atrás dos amigos para quebrar ovo, para jogar trigo. E pegava aquela rua Renato Rige, até lá na frente, lá onde era o salão, onde era o depósito do Draito, do Civilino, voltava correndo. Então a gente se divertia muito mais do que acho que os nossos jovens se divertem hoje, né? Hoje é só no celular, não tem mais, as coisas mudaram muito. Mas graças a Deus que nós tivemos a oportunidade de viver esse tempo. Você tocou num assunto importante. Antigamente, como a igreja era menor, os tempos eram outros, né? Então, quando se fazia aniversário de membro ou casamento, toda a igreja era convidada a participar. Como a igreja cresceu hoje não funciona mais assim, né? Não, você já não consegue. Você não pode convidar, mas todo mundo, você convida alguns e aí essas coisas. Mas essa diferença também a gente percebe na própria forma de disputar, de participar da eleição. A primeira eleição minha foi em 1996, a primeira candidatura minha. E até eu estava comentando que o Zé Carlinhos, que é filho da dona Yolanda, ele fez uma carta para mim na época, que eu lembro até as cartas que ele fazia, e uma delas eu dizia assim: quero agradecer quando em recente oportunidade estive em sua casa para conversar sobre as minhas propostas e tal, imprimia naquele papel, não é papel contínuo, aquele que você de escola, mimeógrafo, isso, tipo mimeógrafo, para entregar para as pessoas. Eu só fiz campanha em 96 só na Morada do Sol, só nas ruas da Morada do Sol. Então subi e desci a rua ali, não tinha carro, não tinha moto. Hoje não, hoje a cidade tem uma proporção muito maior, você não consegue mais tomar café com as pessoas como a gente tomava antes, você não consegue mais, às vezes, relacionar com as pessoas como a gente se relacionava antes. Mas falando nisso, em relacionar, em tempo, vocês nasceram aqui em Indaiatuba. Sim. Você estava falando da rua, ele estava falando do Zelão, que é lá no sítio São José, que ele morou lá, e você estava falando das ruas. Fala um pouquinho dessa infância em Indaiatuba, como que eram as ruas, né? Então, quando eu nasci, minha família morava, inclusive, num casarão do lado da Igreja Candelária, onde tem um prédio hoje. Eu até fico triste que eu gostaria de estar vendo aquela casa hoje, né? A nossa família morava ali, logicamente que era de aluguel, mas era ali. Hoje tem um prédio, a casa não existe mais. E a nossa vida era o centro aqui de Indaiatuba, era a Rua 15, Rua Candelária, e não havia asfalto, não havia pavimentação nenhuma, nem aquelas pedras, né? Não tinha ainda. Eu era muito criança, mas eu me lembro que nós morávamos depois, quando eu estava maior, na Rua Hércules Mazzoni,
E nós íamos passear na casa de uns amigos da minha família no domingo, a pé, logicamente. E como a rua era de terra, às vezes tinha aqueles pedregulhos, eu e meus irmãos pegavam e ia jogando assim, sabe, do chão. Era muito gostoso, sabe? E dia de chuva, aquela história, né? O pé, a gente andava mais de chinelinho havaiana, né? Pela nossa condição. Não tínhamos sapato, não tínhamos tênis, né? Então a gente andava de chinelinho e o pé chegava em casa, tinha que lavar, porque era aquele barro. Mas eu sinto falta dessa época, que delícia, que, sabe, era... E como que era lá no saudoso. sítio São José, seu Reinaldo? No sítio São José, eu fui para lá com 12 anos. Eu tinha 12 anos e meu pai, ele pegou 5 mil pés de café para tocar, né? Tomar conta. E até o patrão lá, o seu Zico e outros lá, né? Os irmãos dele, se encontraram na cidade e ele falou assim, meu pai, mostra a sua mão. Meu pai mostrou a mão e ele falou assim, você vai tocar 5 mil pés de café com essa mão, que não tem calo. E meu pai trabalhava em fábrica, né? Aí meu avô estava junto, né? Meu pai disse assim, eu garanto, meu filho. Aí fomos e eu, a primeira vez que eu fui trabalhar, no primeiro dia, meu pai disse, Reinaldo, vamos para a roça. E eu fui, eu nunca tinha visto uma enxada. E peguei na enxada e trabalhei o dia todo. No outro dia, eu fui pegar na enxada, a minha mão não fechava. E eu comecei a chorar. Criança, 12 anos, adolescente, comecei a chorar. Meu pai disse, o que é que você está chorando? Eu falei, ele vai mandar para casa, né? Eu falei, é porque minha mão não fecha, está doendo muito. Ele falou, faz assim. Esfrega a mão assim. Aí eu peguei e fiz. Ele falou, agora pode carpir. E não é que deu certo mesmo. Então, tem essas histórias, e a gente, era tão gostoso, porque a gente trabalhava no sítio e quando chovia, a gente plantava batata doce, depois que o cafezal estava tudo em ordem, plantava milho, arroz, feijão, ia pescar no Rio Mirim, né? E era uma vida muito gostosa lá no sítio São José. Bom, foi 2 anos só. Meu pai e minha mãe também sempre foi a Fazenda Caldeira, não sei se vocês já ouviram falar. Essas fazendas que tinham aqui em Indaiatuba, que agora abriu tudo, né? Sim. Eles trabalhavam café, tomate. Meu pai trabalhou muitos anos também na Cotonifício, onde hoje é um shopping, né? Então, até eu tenho, só depois eu falo do cotonifício, eu trabalhei na roça quando eu cheguei aqui, porque minha mãe é de Minas e tal, então eu trabalhei em muitas fazendas. A gente pegava caminhão de boia fria, ele parava ali no bar do Zé Carlos, ali na 55, ou parava depois, com o tempo, parava na Renato Rijo. Sim. E a gente chegava cedo no café, pegava o caminhão 5 horas da manhã de boia fria, de 5h30, e o café geralmente é junho e julho, um período frio, você tinha que enfiar a mão naquele orvalho para puxar café. Então, dependendo do dia, de madrugada já estava todo molhado. O cotonifício, eu lembro até, ontem alguém falou para mim assim, eu estava conversando sobre aposentadoria, eu falei, rapaz, vou aposentar daqui a uns 10 anos. Mas você não trabalhou antes? Eu falei, não, eu trabalhei, fiz um monte de coisa. Nunca fui muito trabalhar, não trabalhei muito registrado. Cotonifício, que eu trabalhei 3 dias lá, era para trabalhar à noite, trabalhei 3 dias só, depois não voltei mais. Mas eu tinha 18, 19, 17 anos. Ali onde é o... Não, era para frente um pouco. Onde é o shopping? É onde o shopping hoje. Não, é o shopping, então foi outro. Para frente tem uma fábrica que tem até hoje. Também. Mas era a mesma coisa. O cotonifício era ali no shopping. Era tear também, era tear. Mas ali no shopping era cotonifício. E a gente diz que, falando de café, né, minha mãe trabalhava muito no café. E nós, na época, não tinha creche para as crianças, né, como hoje. E nós crescíamos embaixo do pé de café, os pais trabalhando e a gente ali junto, olhando, né? Eu nunca trabalhei praticamente no café, mas eu cresci junto ali com eles e vendo eles trabalharem e nós ali. A creche era ali, vendo os pé de café. Os meus tios, todos trabalharam no cotonifício. Meu pai, minha mãe, todos. Todos trabalharam? Todos trabalharam no cotonifício. E no Vila Nova também, que era do lado ali, Fundição Vila Nova. Falar em filho, estudei com o Davi. Estudou. Davi fez contabilidade, eu fiz administração. Então, os 2 primeiros anos a gente estudou juntos. O primeiro ano, o segundo ano, porque
E era uma sala com 120 alunos, 120 alunos na Unopec. Unopec que virou hoje a Uneduca, Unimax. Eu tenho uma história legal com a faculdade, por quê? O primeiro ano dela foi em 95, eu terminei o ensino médio em 94, 95 eu fui estudar na UPEC. Eu tinha saído do Grêmio do Milton Leme e a UPEC com 120 alunos, que começou 105, eu fui diretor de esporte do centro acadêmico da UPEC. Quando eu voltei em 2001, que foi quando eu estudei com o Davi, aí eu fui diretor de esporte, depois fui presidente do centro acadêmico. Então acabava andando muito pelas salas de aula. Então praticamente fazia eventos direto. Mas o Davi é uma pessoa gente boa, que depois também o Davi, na época nós temos um menino que estudou com a gente, que é o Daniel, que é contabilista. O Daniel, que eu vejo ele de vez em quando. Quem mais? Davi, Daniel, o Érico, que acho que era amigo dele. Também. Tem um menino que era muito ele chamado Alexandre, que eu acho que era amigo do Davi. Sim. Que a gente fazia, fiz um campeonato de futsal e o Davi jogou no campeonato de futsal. Parece que teve um dos filhos do Lopes aqui. Eu não lembro dele. Eles tinham muita amizade. Esse eu não lembro. Eu não lembro o nome dele. Lembro do Davi, do Alexandre, que eles eram meio próximos, e o Daniel, que hoje também é contador. Isso. É contador. E aí vocês têm essa história da igreja, da Morada do Sol, mas também tem a história do Secal. Sim. Que não foi com o nome de Secal que começou. Começou em quando vocês começaram esse trabalho comunitário, principalmente com o idoso. Depois tem a história das creches conveniadas, também nós vamos entrar para frente. Como que foi essa ideia de trabalhar, de acolher o idoso, de dar atenção? Então, surgiu assim com uma conversa entre família, né? Como o seu Severino é o sogro do Davi. Nós sempre estávamos juntos, né? Reunidos, família. E havia um tio dele que era sozinho, não tinha família. Teve um câncer muito grave e ele precisava de certos cuidados. E a mãe dele também, que teve um câncer, faleceu em 5 meses, que descobriu, que cuidava desse tio, que era irmão do meu sogro, né? Então nós ficamos preocupados, porque eu e minha cunhada só tínhamos nós duas na família de mulher, que tinha que cuidar e nós trabalhávamos fora. Aí começou esse assunto, vamos abrir um lar de idoso, colocar o tio, né? O tio Mário e tal. Enfim, resolvemos, abriu, começamos tudo assim, alugamos uma casa. Começamos com trabalho voluntário em fevereiro de 76? 2006. Começamos todo o trabalho voluntário. Como eu trabalhava no comércio de segunda a sábado, no domingo eu ia como voluntária. Lavar, cozinhar para o tio, passar roupa, né? E à noite nós temos uma enfermeira, técnica de enfermagem que tem aqui até hoje, inclusive ela está aqui hoje, que ela trabalhou lá. À noite ela ficava com o idoso, voluntário, tudo voluntário, que é a Gilvete. E assim nós começamos, aí começou a surgir comentários, pessoas comentando e queriam colocar idoso. Nós nos organizamos em uma ONG, foi onde surgiu o nome, Centro de Convivência Amor Sem Limites, né? O Secal, que foi a ideia, idealizado o nome, o logo pela minha nora, inclusive, né? Aí nós começamos, aí a primeira casa foi no Jardim Regina, depois viemos para uma casa tudo alugado, né? E tudo a igreja ajudando financeiramente naquilo que podia e a gente fazendo bazar, enfim. E aí veio para uma casa na rua ali, próximo da igreja Santa Rita. Major Fonseca. Isso, Alfredo Major Fonseca. Ficou vários anos ali, aí fomos para a Morada do Sol, na Rua 23. Rua 23. E lá nós ficamos até vir para cá, onde a prefeitura fez o chamamento e o Secal acabou entrando em parceria, né? E lá na 23 ficamos um bom tempo lá também, né? E lá era uma luta grande e batalhávamos muito doação, porque ainda não tínhamos, né, uma parceria. Enfim, e aí chegamos até aqui. De 8 idosos moradores que tínhamos lá, nós viemos aqui para 48 moradores. Tínhamos 4 centro-dia, se eu não me engano, na época, viemos aqui para 50, né? Então foi um passo muito alto, que inclusive na época eu estava como voluntária, né? Lá no Secal, dando uma ajuda, coordenando lá. E até assustou quando passou de 12 para 98 idosos, né? Deu um choque, mas Deus e o pessoal que nos ajudou bastante, eu perguntava muito, lia muito, fui aprendendo e
chegamos até aqui, né? Como diz, hoje a gente já administra mais tranquilo, né? Sabe dos prós, dos contra e como agir em certas situações. E Deus mesmo que deu sabedoria, porque Capacita, né? o trabalho, hoje eu estou já há 6 anos, 7 anos quase aqui, né, administrando e fico até quando bem servir, como diz, né, o nosso estatuto, né, do SECAL. Então, enquanto bem servir, estou aqui, né, e sempre pedindo ajuda e batalhamos também ainda algumas doações, porque precisa, né? O gasto com o idoso, gente, é muito grande, porque ele requer muito cuidado, principalmente com a saúde, né? E a gente batalha tudo e temos bastante ajuda, principalmente da prefeitura, né? Que não falha mensalmente aí com a parceria, né? Aqui estamos. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Assistência Social e acompanhar o trabalho de vocês mais de perto. A gente sabe das dificuldades que o terceiro setor enfrenta, porque mesmo através do chamamento, acaba não é suficiente. Porque você tem regras e limites, você sabe, você tem onde pode gastar e onde você não pode gastar. Exato. E às vezes você estoura um cano, como que você vai fazer? Não dá para entrar numa licitação para comprar um cano. Exato. Você tem que achar forma de trocar esse cano. E tantas outras coisas que acontecem no dia a dia. Sim. Quando você lida, ela falou os 48, viu, gente? Mas são 100 pessoas. Agora são 48 que ficam 50. aqui continuamente, que é a LPI, tem aqueles que passam durante a semana, que é no formato de creche. E aí o que acontece? Quando eles se sobressaíram, como sobressaíram aqui, aí já começaram também com escola com creche conveniada. São 4, né, conveniadas. Sim, 4. 4 creches. Aí criamos uma associação chamada SEVIM, não é? Não sei se eu vou dizer o nome correto para a SEVIM, né? Associação Educacional e Cultural Assistencial Vinde a Mim, alguma coisa assim. É Associação Assistencial e Educacional. E aí nós começamos com uma creche ali, a Maria Estela, depois surgiu o Anísio, né? Vieira, depois veio a Francisca do Amaral, aqui perto do Chavão ali. E depois surgiu também a Marina, né, que é lá perto do Campo Bonito. Né? Campo Bonito. Então hoje nós temos 4 creches e graças a Deus tem ido muito bem. Tudo em parceria com a prefeitura. E eu aproveito aqui para agradecer vocês, né, que têm dado apoio e a gente tem caminhado muito bem com vocês. Quando a parceria é boa, ela permanece, ela prevalece. E também agora mais a Vila do Idoso, que vocês vão ser os gestores lá também. Sim, estamos ansiosos e é um projeto novo. Vai ser totalmente diferente a forma de se trabalhar do que aqui, não é? Porque lá eles serão moradores, a casa, né? Eles vão cuidar da sua vida, dos seus afazeres do dia a dia, não é? Então lá vai ser outra demanda. Então estamos ansiosos e esperamos que possamos fazer com jus, né? Esse trabalho. Com certeza. Eu fiquei feliz, perceberam aqui de estar falando com vocês, porque eu gosto muito eu gosto de servir. Eu acho tão importante isso, a gente gosto muito de ajudar. Gente poder fazer para as outras pessoas, né? Sim. Todo mundo, a gente sabe que nunca vai, mas se a grande maioria das pessoas pensasse dessa forma, vocês podiam muito bem estar curtindo, vivendo a vida de vocês. Olha o que vocês estão fazendo. Então, Aliás, gente... um dos objetivos, você colocou uma palavra importante aí, servir. Porque eu sempre pensei, eu vou plantar uma igreja aqui no Jardim Morada do Sol, mas eu quero uma igreja que sirva a comunidade. E eu sempre pergunto na igreja para os membros, se a Igreja Batista Morada do Sol hoje fechar, parar o trabalho, o que os moradores do bairro vão dizer? Será que vão sentir saudade? Não é? E aí eu ficava pensando, porque às vezes você ouve crítica disso, crítica daquilo, crítica tem em todo lugar, não é? Sim. Mas eu pensava, o que eu estou fazendo para ajudar? Então, qual o objetivo do SECAL, das creches, fazer convênio com a prefeitura? É exatamente isso, poder contribuir com a comunidade. Servindo com a comunidade
e com as autoridades da cidade, porque a gente sabe que vocês passam também, né? Não, imaginar. Então a gente contribuir. Imaginar o que a gente faria se não tivesse vocês. Eu falo vocês enquanto ACVIM, enquanto Secal, enquanto as outras entidades do terceiro setor que nós temos. Porque o município só não consegue. Então eu gosto muito do Gaspar, quando ele está nos eventos, que ele fala, ele reconhece isso, sabe? Não é uma fala em vão. Ele reconhece a parceria, ele reconhece o trabalho de todos. Eu me lembro quando o secretário, que a gente tinha algumas questões que levava para ele, sempre de bate-pronto, sempre atendeu, porque são parcerias boas. Imaginar que quando vocês começaram lá atrás com acolher os idosos, praticamente vocês foram pioneiros. Hoje deve ter mais de 30, 40 lugares que acolhem idosos que são pagos. Mas vocês foram os pioneiros. Naquela época só tinha um. Só tinha o lar de velhos. Isso. Não tinha mais. Um ou outro lugar. Hoje tem vários na cidade. Ou seja, é muito bom quando, de uma certa forma, a gente acaba se tornando exemplo. E vocês são exemplos hoje. Exemplos para a nossa cidade, como foram para Morada do Sol naquele tempo. E é isso que a gente precisa. Vocês são muito mais conhecedores do que eu. Honra a quem tem honra. Então, perfeição nunca vamos ter, não, né? Não vai ter. Porque ninguém é, só Deus. Mas a gente procurar sempre o melhor, fazer o melhor. Se errou aqui, acerta da próxima vez. E eu sempre falo aqui, quando eu converso com os colaboradores, né? Eu falo para eles, quando erramos, nós temos que ser humildes, reconhecer que erramos e mudar o rumo. Fazer o certo da próxima vez, procurar sempre melhorar, né? Perfeição nunca terá, mas a gente procura. E com relação a obras sociais, assim, a gente vê que hoje em dia, os dias de hoje, né? Antigamente era mais fácil, havia muitas pessoas com o desejo de ser voluntário, de trabalhar, né? Para fazer uma obra voluntária e estar ali ajudando. Hoje é muito difícil, né? Hoje é muito difícil, então, aquilo que nós pudermos fazer, às vezes a gente tem dificuldade também com a saúde, mas nós estamos aqui. Eu falei, enquanto eu estiver de pé, né, o pessoal às vezes fala, olha, eles me conhecem já no olhar. Quando eles me veem, o meu olhar já sabe se eu estou bem, se a minha coluna está... Entendeu? Os problemas de saúde que tem aí que não vamos pôr em detalhes. Mas eu falo, gente, enquanto eu estiver de pé, pode estar dor, pode estar travando, eu estou aqui. Porque se eu parar é pior. Então eu amo fazer isso. Gente, eu amo estar aqui. Parece que, mesmo quando eu estou de férias, algo me puxa, eles me ligam e eu ligo, como está aí. De domingo, né? Às vezes eu dou uma passada aqui, que eu trabalho direto segunda a sexta. E quando eles me chamam na emergência aí, né? Sábado, domingo e feriado eu venho. Mas eu passo aqui porque parece que... eu tenho que vir aqui ver como eles estão, sabe? Eu sei que os funcionários são competentes, né? Todos os colaboradores que temos, mas eu passo aqui. A gente começa a ter um carinho tão grande por eles, né? Porque você olha no rostinho deles, Hélio, você vê aquela carência. Porque se eles estão aqui, não é à toa. Não é à toa. Eles não vieram aqui porque, né? Eles quiseram, entendeu? É porque a família não pode cuidar, né? Tem idosa aqui que tem mãe ainda. E a filha está aqui, não a mãe. A filha. A filha, né? Então a mãe já é idosa, como que vai cuidar? É só ela. Então, se eles estão aqui é porque eles precisam. E nós temos que dar esse amor, esse carinho, senão não há razão de ser do nosso Secal. Centro de Convivência, amor sem limites. Então eu pego muito nessa tecla quando eu reúno os colaboradores, né? Gente, vamos fazer jus ao nosso nome. E às vezes chega idoso novo, é difícil a adaptação e tal, depois se adapta, né? E às vezes o funcionário fica meio agitado e fala, gente, é assim mesmo, é que nem o nosso filho quando levamos na creche. Ele demora para se adaptar, na escola, né? Então aqui é a mesma coisa. E a gente tem um carinho e eu sempre falo, olha, o amor, porque se você tiver amor naquilo que você faz, as outras coisas vão sair perfeitas, boas para eles. Amém. Carinho, atenção é o que eles mais precisam. É para isso que nós estamos aqui.
Eu falo isso sempre, as pessoas elas precisam de atenção, a gente nunca vai conseguir atender ou suprir todas as necessidades Sim, dela, mas sim. às vezes um simples bom dia, Sim. um oi, um abraço, Nossa, uma palavra, eles amam. eu uso isso muito, faço muito isso lá no Hospital Dia que eu trabalho e eu gosto de falar do Hospital Dia, acabei ficando um ano e pouco fora por causa da secretaria, mas eu não me lembro de levantar de manhã e falar, eu vou ter que ir para o hospital, sempre vou com o mesmo coração, com a mesma boa vontade. Isso acaba fazendo uma diferença, principalmente na vida das pessoas. Sim. Que as pessoas hoje já não escutam mais, não tem tanta facilidade mais para estar próximo, né? E quando a gente tem a oportunidade de fazer isso, é muito bom. Quero agradecer vocês, pastor Reinaldo, Prazer. Rita, Foi nosso. Nós que agradecemos, viu? Para por ter falar nos um dado essa pouquinho. oportunidade de ouvir uma história tão bonita, num bate-papo tão gostoso, tão agradável. A gente falou da Morada do Sol, falou do Secal, falou principalmente da vida. Eu tenho certeza que essa entrevista que vocês deram aqui foi espetacular. Glória a E Deus. eu tenho por isso. certeza que muitas pessoas, quando assistirem ela, vão ser tocadas, pode ter certeza disso. Acho que essa é a finalidade da nossa vida, é tocar o outro, né? Tocar Nós outra pessoa que com coisas boas. nós que agradecemos e estamos aqui, né, para fazer a obra e ajudar o nosso próximo. Obrigado. Que hoje em dia falta muita empatia, né? Então nós é temos o que está faltando. Tá faltando. Não é Obrigado verdade? mais uma vez. Nós que agradecemos.